E aí galera, hoje eu vim falar aqui com vocês sobre a política da boa vizinhança. É um conteúdo que sempre está caindo no Enem. Então, eu vou explicar o contexto desse período. O contexto, o mundo estava passando pela Segunda Guerra Mundial e havia uma indecisão muito grande no governo brasileiro. Porque alguns ministros do Getúlio Vargas, que era o presidente do Brasil na época, queriam que o Brasil participasse da guerra. Já outros não. Outros não queriam que o Brasil se metesse nessa confusão. E aí, o Franklin Roosevelt, que era o presidente dos Estados Unidos, ele acabava de anunciar a política da boa vizinhança com os países americanos. Qual que era o objetivo da política da boa vizinhança? O objetivo era a cooperação e a colaboração entre os países. E aí ele apresentou as ideias da política da boa vizinhança na Conferência Pan-Americana de Montevideo, que foi em 1933, no Uruguai. A política da boa vizinhança ela era oposta à política anterior do Big Stick. Big Stick, para quem não sabe, significa grande porrete, na tradução para o português. E aí, qual que era o estilo da política do Big Stick? Era um estilo que os Estados Unidos tinham de exercer sua política e defender seus interesses com o mundo, com os outros países, e principalmente os países latinos, os países da América Latina. E a política do Big Stick era uma política impositiva, autoritária, que usava a força militar se fosse necessário, para defender seus interesses e seus objetivos. O Big Stick foi utilizado no governo do presidente Theodore Roosevelt, que foi presidente dos Estados Unidos entre 1901 e 1909. E ele era primo de quinto grau do Franklin Roosevelt, que era o presidente dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. E o Franklin Roosevelt, que foi o presidente que apresentou as ideias da política da boa vizinhança em Montevideo, no Uruguai, na Conferência Pan-Americana em 1933, como eu falei. E aí o Franklin Roosevelt trouxe a política da boa vizinhança, que era oposta à política do Big Stick, que o seu primo de quinto grau, lá entre 1901 e 1909, usava para governar os Estados Unidos. E aí, coincidência ou não, os Estados Unidos buscaram alianças na América Latina antes da Segunda Guerra Mundial, ali em 1933, 34, e aí isso tem uma grande divergência se foi uma coisa que eles já imaginavam que podia acontecer ou não. E aí, devido à política da boa vizinhança, o Brasil e os Estados Unidos se aproximam muito devido a essa política da boa vizinhança. E aí os Estados Unidos, eles fazem um empréstimo para o Brasil, um empréstimo muito grande em dinheiro. E o Brasil constrói, com esse dinheiro do empréstimo, a usina siderúrgica nacional, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. O empréstimo foi feito, coincidência ou não também, 6 meses antes do ataque japonês a Pearl Harbor, que é uma base naval norte-americana no Havaí. Esse ataque foi em 1941, no começo da Segunda Guerra Mundial. E aí os Estados Unidos fez empréstimo para o Brasil 6 meses antes desse ataque. Não sei se eles já estavam querendo uma ajuda do Brasil ou prevendo que fosse precisar do exército brasileiro, mas foi isso que aconteceu. E aí, no início da Segunda Guerra Mundial, os submarinos alemães começam a bombardear, os submarinos alemães bombardeiam os navios comerciais brasileiros. E aí isso gerou uma comoção nacional. As pessoas ficaram sentidas, se solidarizaram com o Brasil, com os soldados, com as pessoas que estavam nesse navio comercial. E aí, aqueles ministros do governo brasileiro que eram simpatizantes do nazismo, eles foram obrigados a se voltar contra a Alemanha, né? Eles foram obrigados a ficar contra a Alemanha e contra o nazismo, depois que a Alemanha bombardeou os navios comerciais brasileiros. E aí, em 1943, o Franklin Roosevelt, que era o presidente dos Estados Unidos e aquele que trouxe as ideias da política da boa vizinhança, ele visita o Brasil para ver o andamento da base americana que estava sendo montada em Natal, no Rio Grande do Norte. Ele estava montando uma base do Exército aqui no Brasil e veio conferir se estava tudo bem, se a obra estava dando tudo certo, se precisava de alguma ajuda, veio dar aquele confere. É uma prova de que o Brasil, com os Estados Unidos, com o presidente Franklin Roosevelt, estavam se aproximando cada vez mais. E aí, nesse mesmo período, os artistas norte-americanos de Hollywood começam a fazer turnês pela América Latina, pelo Brasil, pelo Uruguai, Argentina, Peru, Paraguai, enfim, vários países da América Latina. E esses artistas, eles vêm trazendo as ideias da política da boa vizinhança, que foi apresentada pelo presidente Franklin Roosevelt, e também espalhando os interesses do governo americano aqui, pela América Latina. Eles faziam um intercâmbio entre os interesses do governo
e entre os outros países, os artistas de Hollywood. Como exemplo desses artistas que fizeram isso, eu vou trazer para vocês o Walt Disney. O Walt Disney, ele é o criador do canal Disney, que é a companhia Disney, muito famosa no mundo inteiro, já tem muitos anos. Enfim, o Walt Disney, criador do canal Disney, ele vem para o Brasil e para vários países também na América Latina. Depois das suas viagens que ele faz por aqui, ele cria um personagem mexicano, um personagem peruano, um argentino e um brasileiro, como forma de homenagear os países da América Latina, como forma de homenagear. E aí o personagem brasileiro que ele cria nos seus desenhos, depois das viagens pelo Brasil e pela América, o personagem brasileiro é o Zé Carioca. O Zé Carioca, alguns de vocês já devem ter visto, outros não, mas é um personagem que o Walt Disney criou em homenagem ao Brasil. Só que o Zé Carioca, ele foi criado com as características de malandro, preguiçoso, cachaceiro, ou seja, ele foi criado com base na visão do estereótipo do brasileiro. O Walt Disney criou o Zé Carioca com essas características. E a atriz e cantora Carmen Miranda, que é portuguesa, mas cresceu no Brasil e que teve nacionalidade brasileira também, então ela era portuguesa e brasileira. A Carmen Miranda, ela cresceu no Brasil na área do rádio. Ela cresceu quando o rádio estava em grande crescimento no Brasil. E ela se beneficiou da política da boa vizinhança e se aproximou dos Estados Unidos. Inclusive, ela participou de filmes norte-americanos, participou do cinema, da televisão. Ela participou do cinema norte-americano como um todo, se beneficiando dessa aproximação que rolou entre os dois países, Brasil e Estados Unidos. E agora, para finalizar, eu vou falar com vocês sobre a FEB. A FEB é a Força Expedicionária Brasileira. O que é a FEB? A FEB eram soldados brasileiros, um grupo de soldados brasileiros, que vão à Itália e participam da Segunda Guerra Mundial ao lado dos Estados Unidos. Os Estados Unidos chamaram, convocaram e o Brasil foi para a Segunda Guerra Mundial, esses soldados. E eles participam da tomada do território de Monte Castelo, em 1945. Esse Monte Castelo, esse território, ele era dominado pelos nazistas até então. Os nazistas dominavam essa região da Itália. E foi uma batalha entre as tropas aliadas, que eram os países que eram contra a Alemanha nazista, e o exército nazista, o exército alemão. E nas duas tentativas anteriores da tomada de Monte Castelo, que fica na Itália, as tropas aliadas, que eram os aliados, tinham fracassado, não tinham conseguido tomar esse território. E aí quando o Brasil foi, a FEB entrou na guerra, e eles tentaram mais uma vez tomar o território de Monte Castelo na Itália, aí eles conseguiram. E esse foi o ponto alto da ação bélica brasileira na guerra e também foi o ponto alto da relação entre Brasil e Estados Unidos. Foi o ponto alto dessa aproximação e da ação brasileira na guerra. E aí, só como uma curiosidade, nessa tomada de Monte Castelo, o exército brasileiro perdeu 465 pessoas, 465 soldados foram mortos, mas em contrapartida, a FEB, Força Expedicionária Brasileira, capturou mais de 20 mil alemães, capturou mais de 80 canhões e mais de 1.000 viaturas. Então o saldo foi muito positivo. E aí 4 mil soldados brasileiros voltam ao país, ao Brasil, e são recebidos com aplausos, gritaria e muito êxtase na Avenida Rio Branco, que fica no Rio de Janeiro. Então, pessoal, esse foi um pouco do contexto da política da boa vizinhança, que foi a relação entre Brasil e Estados Unidos, ali em meados da Segunda Guerra Mundial e até um pouco antes também.